Amados de Abba. Eu quero nesses alguns vídeos tratar do assunto sobre santificação. Nós vamos aqui em vários. Santificação também é um assunto vasto, mas é de suma importância, porque a palavra do Senhor diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas lá na frente nós vamos falar sobre esse texto. Mas esta é a palavra do Senhor. Eu quero começar aqui em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Tem uma tradução que diz, em toda vossa maneira de viver. Versículo 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus, o Pai, não pede nada a alguém sem que antes ele tenha dado capacidade para que essa pessoa possa respondê-lo favoravelmente. E ele vai nos explicar aqui como começa o princípio desta santificação. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. E quantas pessoas dizem, Deus habita no meu coração. Deus está no meu coração. Não esqueça. Se você diz Deus está no meu coração, não esqueça. Ele é Deus santo. E se ele, como realmente é, e é santo, então nós temos condições de manifestar santidade em toda a nossa maneira de viver. É a capacidade que vem dele. Ele pediu alguma coisa, mas antes ele já antecipou nos dando condições. Quando ele vai nos dar condições? Quando ele nos deu condições? O que aconteceu para que ele nos desse essa condição? Olha só, em Romanos capítulo 6, o início de tudo está aqui em Romanos 6, versículo 22. Ele diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, por que esse agora? Porque a palavra do Senhor diz agora. Como nós éramos antes? Ele vai explicar. Também no versículo 20 de Romanos 6. Porque quando eres escravos do pecado, eu e você nascemos escravos da natureza de Adão, natureza do pecado.
Eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe, no Salmo 51, 5. E também em João 8, 34, a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo, aquele que comete o pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Romanos 6, versículo 22. Agora, porém, libertos do pecado. Quando fomos libertos do pecado? Quando nós cremos que fomos incluídos em Cristo, na cruz, e ali ele nos libertou do pecado. Lembra? Em João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tira a natureza que nos fazia escravos, dominados. Mesmo que a nossa mente não quisesse fazer alguma coisa pecaminosa, daqui a pouco a gente estava lá, envolvidos. Por quê? Por causa da natureza. Natureza do pecado. Aí em Romanos 6,11 ele diz, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós nascemos vivos para o pecado e mortos para Deus. Em Efésios 2:1 diz, vós estáis mortos para Deus em seus delitos e pecados. E ele nos deu vida, porque nos ressuscitou. Quando ele nos incluiu na sua morte, ele nos fez morrer para o pecado. Agora o processo, nós fomos ressuscitados. Por isso que ele diz em Romanos 6, 22, agora é uma nova realidade. Porém, libertados do pecado. Quando fomos libertados do pecado? Novamente, quando nós ganhamos fé para podermos crer que fomos mortos para o pecado na nossa morte, juntamente com Cristo. E ganhamos vida para Deus quando fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Olha só que lindo esse texto. Poderíamos até parar aqui. Nós éramos vivos para o pecado e mortos para Deus, separados de Deus. O que fez a cruz quando Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz? O que ele fez? O que aconteceu comigo e com você? Ele inverteu a situação. Aquilo que nós estávamos vivos, ele nos levou à morte. E aquilo que nós estávamos mortos, ele nos deu vida. Mas o que nós estávamos vivos? Nós estávamos vivos para o pecado. E, portanto, mortos para Deus. O que ele fez? Ele nos deu vida para Deus e nos trouxe morte para o pecado. Aleluia! Isto é salvação. E depois de sermos libertos do pecado, pela nossa morte para o pecado, eu estou falando de natureza do pecado. Eu não estou falando pecados cometidos, eu estou falando da natureza de Adão, novo nascimento. Quando nós fomos nascidos de novo, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, fomos mortos para o pecado, na crucificação juntamente com Cristo. Paulo diz em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu fui substituído. Agora Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluias! Ele nos libertou do pecado. Nos transformou agora, não mais servos do pecado, mas agora servos de Deus. Agora temos condições para dar fruto de santificação. Porque foi implantada em nós uma nova vida, que é a vida do Senhor Jesus Cristo, que vai produzir frutos santos, que agradam ao Pai Celestial. Olha só quando começa a nossa santificação. Sem
A morte do pecador para o pecado em Cristo não existe santificação. Não há como santificar uma pessoa que por dentro dela é pecadora praticante, é velha criatura. O seu velho homem ainda não foi crucificado, e o seu velho homem é escravo do pecado, dominado pelo pecado, queridos. Mas o Senhor já providenciou tudo isso de graça, totalmente de graça. Agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, agora tendes o fruto de santificação, vida santa, por meio do santo que habita no interior dessa pessoa. E por fim, a vida eterna. Amém. Abraço amoroso a todos.